No futebol, até onde vai a malandragem, a tática e onde é que começa a fraude? Pois é, a gente vai mergulhar num caso que levou essa linha tênue ao limite, envolvendo um dos maiores clubes do Brasil e uma acusação seríssima de manipulação de resultados. Olha, a gente está falando de uma acusação pesada, daquelas que podem sim encerrar uma carreira. A denúncia era que o jogador forçou um cartão amarelo, uma coisa que a gente vê toda hora no campo, mas que nesse caso teria sido para beneficiar apostadores. E aí vem a surpresa. O resultado final foi esse. Uma multa de R$ 100 mil e 0 jogos de suspensão. Ele não ficou fora de nenhuma partida por causa disso. Como é que pode? Como uma acusação desse tamanho termina de um jeito tão inesperado? Bom, é isso que a gente vai entender agora. E para entender, vamos começar pelo final, que foi o que deixou todo mundo de cabelo em pé. A decisão final do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, que saiu em novembro de 2025. Se liga nos pontos principais. O placar no tribunal foi 6-3. O jogador Bruno Henrique foi liberado para jogar na hora. A punição, uma multa de R$ 100 mil, que é o valor máximo que a lei permitia para esse caso. E o ponto final, na esfera esportiva, o caso morreu ali. Fim de papo, sem chance de mais recursos. Mas para entender como se chegou a essa decisão, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. A raiz de toda essa confusão está num lance que à primeira vista parece super comum, um cartão amarelo. Só que por trás desse cartão tinha uma história bem mais complexa, que envolvia apostas e, claro, mensagens de celular. Vamos colocar os fatos em ordem para a gente não se perder. Tudo começa lá em novembro de 2023 com o tal cartão no jogo contra o Santos. Depois, silêncio por quase um ano. Até que em agosto de 2024, um alerta sobre apostas suspeitas acende a luz vermelha no STJD. A peça que vira o jogo aparece em maio de 2025. O STJD recebe um relatório da Polícia Federal com as provas. E aí o caso explode, levando à primeira punição, que foi bem pesada, e depois a reviravolta que estamos analisando. E qual era a prova que fez o caso explodir? Onde estava a fumaça? Basicamente, no celular do irmão do jogador. Foram as mensagens de texto trocadas entre os dois que serviram de base para a promotoria afirmar: esse cartão não foi um lance normal de jogo, foi um ato pensado e combinado. Porque antes dessa multa de R$ 100 mil, a história era bem diferente. A primeira decisão do tribunal tinha sido um verdadeiro baque para o jogador e para o clube. No primeiro julgamento, lá em setembro de 2025, o martelo bateu forte. Os auditores decidiram que ele era culpado, sim, por agir de forma contrária à ética do esporte. E essa é uma acusação bem grave, que veio como uma punição para tirar ele de campo por um bom tempo. E olha o tamanho da pancada inicial, 12 jogos de suspensão, mais uma multa de R$ 60 mil. Só que aí a defesa conseguiu o chamado efeito suspensivo, que na prática funciona como uma liminar, sabe? Isso permitiu que o Bruno Henrique continuasse jogando enquanto o recurso final não era julgado. E aqui a situação ficou bem tensa. Porque não foi só a defesa que recorreu pedindo absolvição. A promotoria também recorreu, achando a pena grande e querendo mais. Ou seja, quando o caso foi para o julgamento final, tudo podia acontecer. Ele podia ser absolvido, a pena podia ser diminuída, os 12 jogos podiam ser mantidos ou o gancho podia ser ainda maior. Certo. Então a pergunta de $1 milhão é: como a defesa conseguiu transformar uma suspensão de 12 jogos em apenas uma multa? A resposta está numa distinção jurídica muito específica, que transformou o caso numa verdadeira batalha de narrativas. De um lado, a promotoria veio com o artigo 243-A. Traduzindo do juridiquês, a acusação era de fraude, de que ele agiu de propósito para influenciar um evento do jogo, o cartão especificamente, para beneficiar apostas. É a acusação mais grave de manipulação que existe. Do outro lado, a defesa apresentou uma tese completamente diferente, baseado no artigo 191. A ideia aqui era dizer: opa, peraí, o erro não foi manipular o jogo, foi deixar de cumprir um regulamento. Basicamente, eles tentaram transformar uma acusação de fraude esportiva em uma infração disciplinar, bem mais leve. Então, o debate todo se resumiu a isso aqui. A promotoria dizia: isso é manipulação de resultado, é igual aos esquemas da operação penalidade máxima. E a defesa respondia: não, de jeito nenhum, isso é diferente. O jogador foi orientado pelo clube a tomar o cartão, era uma estratégia de jogo. O erro dele foi outro, foi contar essa informação interna para o irmão. Essa mudança de foco, de qual foi o verdadeiro erro, foi a chave de tudo. E essa fala do presidente do STJD, o Luiz Otávio Veríssimo, resume perfeitamente o argumento que venceu.
Para a maioria dos auditores, o problema não foi o cartão em si, já que, segundo a defesa, o clube sabia. O problema foi o vazamento dessa informação para o mercado de apostas. Foi essa alegação de que o clube estava ciente da estratégia que, no fim das contas, derrubou a acusação mais grave de fraude. Com esse raciocínio em mente, a votação final, mesmo que tenha sido dividida, começa a fazer mais sentido. A decisão, como a gente viu, não foi unânime. Longe disso. 6 auditores compraram a tese da defesa e votaram pela aplicação da pena mais branda, só a multa. Mas outros 3 auditores mantiveram uma posição bem mais dura. A opinião de quem perdeu foi forte. O auditor Maxwell Vieira, por exemplo, disse com todas as letras que a ação do Bruno Henrique foi sim para municiar o irmão com informações e movimentar o mercado de apostas de forma ilegal. Para ele e para os outros 2 que votaram com ele, isso era mais do que suficiente para uma suspensão. Já do lado vencedor, o advogado do Flamengo, Michel Assef Filho, claro, comemorou. Ele reforçou que a principal vitória da defesa foi conseguir provar que este caso era completamente distinto dos outros escândalos de manipulação, o que no final levou a uma punição muito mais branda. E agora, um detalhe final que é extremamente importante. Essa história toda acabou só na justiça desportiva. Na justiça comum, a criminal, o caso continua. Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal e ainda vai ser julgado por fraude esportiva, onde a pena pode chegar a 6 anos de prisão. Então, essa novela está bem longe de acabar. O que nos deixa com a grande questão. Ao criar essa diferença entre uma estratégia de clube e uma manipulação individual, o tribunal deixou as regras mais claras para os jogadores no futuro? Ou será que, na verdade, abriu uma brecha perigosa, que pode até dificultar o combate à manipulação de resultados? A discussão, sem dúvida, está só começando.